Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar os dois primeiros versículos, da primeira carta de João, capítulo 1. E vamos ver aqui mais alguns detalhes, queridos. O que nós lemos aqui? Bom, além do verso 1, no verso 2 diz: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Bom, queridos, na última lição nós comentamos que o que os apóstolos estavam dizendo era: olha, nós ouvimos, nós vimos e nós tocamos. Então nós realmente temos certeza do que estamos anunciando, porque nós vimos tudo aquilo e nós tocamos. Foi de verdade. Todos os milagres, todas as ressurreições, a própria ressurreição de Jesus, enfim, todos os relatos que os evangelhos nos mostram. Bom, mas eles ouviram, viram e tocaram todos esses milagres, todos esses grandes feitos de Jesus, as profecias cumpridas, etc. Mas quem era esse ele? Quem era Jesus? Aquele que fez tudo isso, aquele que demonstrou que era mais do que um mero homem. O que a gente pode deduzir dele? Quais as informações que a gente tem dessa pessoa chamada Jesus, que fez tudo isso, que foi ouvido, visto e tocado? Bom, João nos dá algumas informações nesses dois primeiros versículos. Nós vamos ver uma informação hoje. Ele diz no verso 1, aquele que era desde o princípio. E no verso 2 diz que aquele que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Bom, então, aquele que era desde o princípio. O que quer dizer isso, queridos? E diz ainda, aquele que estava com o Pai. Lá em João capítulo 3, verso 13, Jesus diz algo impressionante a Nicodemos. Ele fala assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu. Ou seja, o que Jesus queria dizer? Olha, ninguém pode dizer: olha, eu conheço Deus porque eu subi lá no céu, vi como é lá e eu estou descendo para contar para vocês. Olha, o céu é assim, assim, assado. Deus é assim, assim, assado. Ninguém jamais subiu ao céu, ninguém foi lá e voltou. Aqueles que morreram, morreram, mas não voltaram. Então, não tem como ninguém descrever o céu ou dizer com certeza: olha, Deus é assim, Deus é assado. O ser humano cria inúmeras religiões, inúmeras seitas, mas tudo com base em mero achismo. Olha, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, ou baseado em deduções lógicas. Olha, segundo o meu entendimento, segundo o meu intelecto, eu acho que Deus é assim, assim, assado. Ou então alguém teve alguma experiência, teve um sonho, alguma visão e fala: olha, segundo a minha visão, eu acho que Deus é assim, assado. Mas Jesus derruba tudo isso, joga tudo no lixo, e de forma categórica. Ele diz: olha, ninguém jamais subiu ao céu. Então tudo que te disserem, meu amigo, vai ser achismo, vai ser coisas que não vai ter certeza. Ninguém jamais subiu ao céu. E aí, a gente fica sem ter certeza, sem ter conhecimento de Deus? Jesus falou: não. Ninguém jamais subirá ao céu, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então veja só, não é que Jesus ele era um ser humano normal, ele subiu no céu, conheceu Deus, conheceu os anjos, o céu, volta e nos conta como é. Não. Ele diz que ele era do céu e ele veio de lá para nos contar como era. Por isso que o texto aqui diz: olha, aquele que estava com o Pai. Ele estava lá com o Pai antes de todas as coisas e ele desceu, ele se fez carne para nos dar o acesso ao conhecimento de Deus. Eu gosto de citar algo que o C.S. Lewis, um autor cristão, comenta, e eu acho muito interessante, que os personagens de um livro, eles não têm como conhecer o autor do livro. Como é que os personagens do livro vão conhecer o autor do livro? Eles não têm essa informação. Eles só vão conhecer o autor do livro se o próprio autor do livro se inserir na história. Tem lá João e Maria, são personagens do livro. Eles só vão conhecer o autor do livro, digamos, Antônio, se o Antônio escrever lá: olha, João e Maria então se encontraram com Antônio. E foi isso que Deus fez. O ser humano não tinha acesso, não tinha como conhecer Deus, e ele entrou na história, aquele que estava com o Pai, ele foi manifestado a nós. Então ele se mostrou a nós. Foi isso que ele fez.
Lá em João capítulo 1, há um trecho que também diz a mesma coisa, diz: ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, o Deus unigênito, aquele que é a mesma essência, né, o mesmo ser, o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então Jesus mostrou para nós quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age, as palavras de Deus nos foi revelada através do próprio Deus, através do Deus que se fez carne. Né? O texto aqui diz, queridos, no verso 1, diz que aquele que era desde o princípio. Veja que o texto diz aquele que era, não diz aquele que veio a ser, né? Como se tivesse sido criado, como se ele fosse uma criatura. Né? Se fosse esse trecho, aquele que veio a ser no princípio, o verbo no grego seria eganeto. Mas não é isso que está escrito. Lá está escrito aquele que já era desde o princípio, que é o grego en. Então ele já era, ele não veio a ser, ele já estava lá, mesmo desde o princípio, né? Mostrando que Jesus era um ser eterno como o Pai. Lá em João capítulo 8, os judeus tomam um susto com essa declaração de Jesus falando sobre a sua eternidade. Jesus diz assim: olha, vocês não conhecem a Deus, né? Que é o que a gente já tem comentado. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Jesus falou: ninguém conhece, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, eu estaria mentindo, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus. Olha que interessante, queridos. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Veja, queridos, que Jesus, olha a frase que Jesus diz: antes, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Veja que Jesus não falou. Qual que é a conjugação natural que a gente usa, né? Ele poderia ter dito: olha, antes de Abraão nascer, eu já era, eu já existia. Não, mas Jesus não falou que ele já era, ele falou: eu sou. Ou seja, ele é uma pessoa que sempre foi, ele é. Não é que ele veio a existir, ele é, eu sou. Né? Inclusive, eu sou é o nome de Deus. Né? Você vê o nome Iavé, ou Jeová, que é o nome de Deus, essa palavra quer dizer eu sou. Jesus usou essa mesma palavra, por isso que os judeus se escandalizaram e quiseram apedrejá-lo, porque Jesus usou o nome de Deus atribuindo a si próprio. Ele falou: eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Né? E, queridos, o trecho mais explícito que pode nos trazer informações sobre isso, sobre a eternidade de Jesus, aquele que era desde o princípio, aquele que é lá em João capítulo 1. Na verdade, os primeiros 18 versículos do capítulo 1 que eu vou ler aqui para vocês, não vou entrar em detalhes sobre cada um desses versículos. Futuramente, quando viermos a estudar o Evangelho de João, a gente analisa com mais profundidade. Mas olha o que diz João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Veja só. Ele estava com Deus e era Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 1. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E aí eu pulo alguns versículos, e lá na frente diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama:
Este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E lá no verso 18, com o que eu já citei, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essa palavra unigênito, queridos, quer dizer aquele que tem a mesma essência, né? A mesma essência. Então, Deus, Jesus tem a mesma essência de Deus, ele é um com Deus. Então ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E é isso que aqui o nosso versículo de 1 João diz, né? Aquele que era desde o princípio, é esse que nós ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, queridos, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí a gente vê o conceito de trindade, né? Deus na figura de Pai, na figura de Jesus, né? Os dois ali em comunhão, criando todas as coisas, e também a figura do Espírito Santo. Né? Esse que era desde o princípio, sempre foi, ele é, né? Ele é o eu sou, ele se manifestou, ele se fez carne, né? Essa palavra de vida, ele se fez carne e revelou Deus a nós. Hoje nós podemos dizer que nós vimos Deus, tocamos em Deus, ouvimos a Deus, porque Jesus se manifestou e revelou a glória de Deus para nós. Ok, queridos? Então, veja que, novamente, né, não são apenas milagres, não apenas uma palavra revelada, né, que nós temos na Bíblia, né, a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, nós aprendemos de Deus porque Ele se manifestou. Esse é o grande ensino do cristianismo. Ele se manifestou, Ele se revelou a nós. Nós que não tínhamos como conhecer a Deus, porque a gente não tem como subir ao céu, então Ele próprio desceu ao céu. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, aquele que é a mesma essência de Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Isso é cristianismo, queridos. É Deus se revelando ao ser humano e não precisamos ficar tateando, buscando, né, encontrar Deus de alguma forma mirabolante. Não, Ele veio até nós. Ele não nos deixou no escuro, não nos deixou perdidos, sem saber o que fazer, né, sem saber nada sobre a eternidade, sobre o céu, sobre Deus. Não, Ele veio se revelar. Que é o lógico, né, queridos? É o lógico. Se Deus criou todas as coisas, é muito ilógico pensar que Ele não vai se mostrar para a gente de alguma forma. Muitas vezes um ateu, um cético fala, não, por que Deus então não aparece aqui e se mostra para nós? Não, foi exatamente isso que Ele fez, né? Foi exatamente isso que Ele fez. Ele se fez carne e se manifestou, né, na plenitude dos tempos, se manifestou a inúmeras pessoas, deixou escrito para nós esse testemunho, né, e agora a gente vive a partir disso, a partir dessa verdade, dele ter se revelado a nós. E quem quiser conhecer essa verdade vai conhecer, basta buscar, né, e a palavra diz que quem busca a Deus de todo o coração vai encontrar, porque a revelação, a parte dele, ele já fez. Ele já se manifestou, né, já se revelou. Agora, quem quiser conhecê-lo, né, está disponível para todos nós, né, nos encontrarmos com ele, tanto nas palavras da Bíblia, quanto na vida diária. À medida que a gente conhece ele na palavra, a gente pode ir crescendo em graça, em intimidade com ele, e convivendo com ele no nosso dia a dia, pois ele também se revela a nós no nosso dia a dia, né, queridos? Queridos, que bom que a gente tem um Deus assim, que se preocupa em se mostrar para nós, se preocupa com a nossa falta de conhecimento e se revela a nós. Ok, queridos? Ele se mostrou, ele se revelou, ele não está oculto. Ok? Que Deus abençoe vocês, que tenham um dia maravilhoso, a graça e a paz do Senhor.